Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Rádio Clube, em parceria com a H2Foz, fazendo entrevistas de todos os candidatos a deputados estaduais, federais e aos locais e aos candidatos que vêm visitar Foz do Iguaçu em agendas na campanha nesse momento eleitoral. É uma parceria das duas empresas de comunicação, Rádio Clube e portal H2Foz. É importante que nesse momento a população iguaçuense, a população do Paraná e do Brasil conheça os candidatos, aqueles que estão dispostos, que colocam o seu nome à disposição para disputarem um pleito eleitoral com a intenção de vencer e de fazer governo, seja ele federal, estadual, em prol da população, para a defesa da democracia e para que os cidadãos, as cidadãs, tenham a oportunidade de dar um voto consciente que nós estamos aqui nesse momento. E hoje nós vamos entrevistar o candidato ao governo do Paraná pelo PDT, Partido Trabalhista Brasileiro, Ricardo Gomide. O Ricardo, ele tem uma história política já, e a primeira pergunta, claro, agradecendo a sua presença, né, Ricardo? Muito obrigado por estar aqui conosco na Rádio Clube. Eu que agradeço. Mas eu quero que você diga quem é o Ricardo Gomide. Olha, obrigado, um prazer grande estar aqui na Rádio Clube, H2Foz, nesse estúdio belíssimo. E parabéns pela trajetória de vocês, pelo bom jornalismo. Eu estou sempre acompanhando as transmissões de vocês. Eu, muito novo, estava conversando rapidamente aqui com você antes da gente entrar no ar. Fui candidato a deputado federal, né? Fazia campanha já aqui em Foz do Iguaçu. E lembro na época do Silvio Campana, o prefeito na época era do PCdoB, Newton Bobato, todos eles me ajudavam naquela campanha ainda no final do século passado. Fui o deputado federal mais jovem do país, da história do Paraná até então. Depois não sei se alguém mais novo acabou se elegendo. Eu tinha 23 anos, fazia publicidade lá na PUC em Curitiba e fui eleito essencialmente com apoio de educadores, de estudantes, fazendo campanha, percorrendo as nossas universidades, as nossas escolas, né? Completamente por fora do mundo político tradicional, sem apoio de prefeitos, vereadores, e fui naquela época o deputado federal mais votado da nossa coligação. Fui a Brasília ser vice-presidente da Comissão de Educação, toda uma vida atuando muito próximo da causa de educação, por conta de também ser filho de educador e de educadores. Minha mãe é professora da rede pública aposentada, meu pai era educador também. E depois acabei sendo vereador de Curitiba, alguns anos depois disso. Fui secretário de esporte do governo do estado por 2 gestões. Fizemos a retomada dos jogos colegiais, revitalizamos os jogos do estado. Lembro aqui em Foz e na região oeste, fizemos muitos eventos nesses 8 anos. Também o projeto Segundo Tempo, que trabalhava o contraturno escolar, dava o reforço alimentar e trabalhava a iniciação esportiva das crianças, né, dentro das nossas escolas. Um programa amplo de construção de quadra nas escolas, justamente para que pudessem desenvolver essas atividades, e entendendo o esporte não só para o atleta, mas como um direito do cidadão, para a terceira idade, para aquele aluno que não tivesse o biotipo para um dia virar atleta, mas que tivesse a prática da atividade física regular e continuada, né, incutido no seu dia a dia. Por conta do trabalho aqui no esporte, fui chamado a Brasília. Quando o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo, tinha que fazer todo aquele trabalho preparatório. Fiquei lá como secretário nacional do futebol, sendo um dos gestores da preparação brasileira para a Copa, logo depois também para os Jogos Olímpicos. E 8 anos atrás, eu fui candidato ao Senado, fiquei em segundo lugar, era uma vaga só, a mesma vaga que agora se disputa. Fiz quase 700 mil votos, 13% da votação. Inclusive tenho dito que naquela época, por um partido bem menor do que o PDT, que é porque eu concorro hoje, era o PCdoB, eu me orgulho muito da minha formação política no PCdoB, do tempo que ali fiquei, obtivemos 13%. Né? Agora, num partido maior, mais estruturado, candidato ao governo, a gente tem certeza que alcançaremos êxito, e a candidatura do PDT
que dá a oportunidade de que tenha o segundo turno, porque até então, na prática, tinham apenas 2 candidatos. Um que ia ganhar, um que ia perder. É o PDT que entrou nesse processo desafiando a velha política e dando a alternativa da possibilidade da construção do segundo turno para que a gente lá esteja e dispute a eleição. Foi por essa razão que você decidiu ser candidato ao Senado? Aliás, ser candidato ao governo do Estado? Exatamente por isso. Para quebrar essa polarização, de Exatamente. repente, que existe no Estado? Exatamente por isso. Porque a polarização ela existe nacionalmente e aqui no Estado não dá para chamar de polarização porque existe uma diferença grande, né, de apoiamento entre os 2 candidatos. Mas eu já vinha de todo esse acúmulo que te falei. O PDT é um partido muito sério, um partido grande, um partido com uma chapa muito forte de deputados estaduais e deputados federais. E havia um plano de governo que havia sido discutido por 2 anos, que é o Projeto Paraná, com a sociedade civil, a uma candidatura nacional, que é a do Ciro Gomes. Então eu entendia que havia um espaço muito grande para que a gente fugisse das propostas já apresentadas. Eu sou amigo, conheço, me dou bem com o atual governador, mas acho o governo dele muito fraco. Um governo que não ousa, a gente vai conversar aqui sobre essas questões, né? Um governo que não ousa, um governo que não está à altura do Paraná. Também a proposta do ex-governador. Tenho com ele uma relação carinhosa, fui secretário dele por 8 anos, mas eu acho que o ex-governador se ofereceu no passado algumas alternativas, elas já não servem para o presente, quanto mais para o futuro. Então, diante disso, encontramos a necessidade de apresentar uma candidatura para sustentar o nosso projeto e tenho certeza absoluta que obteremos êxito. Essa realmente era a minha próxima pergunta, né? Queria que você fizesse uma avaliação dos 2 candidatos, né? Porque você foi secretário do ex-governador e do ex-senador Requião. Sim. Você esteve no governo do Requião. Sim. Né? Hoje você está do outro lado, sim, disputando a eleição. Gostaria que você fizesse uma análise breve dos 2 candidatos, de Ratinho Júnior e do Requião. Olha, eu acho que tem um tema que é muito interessante, muito caro à economia do Paraná, também às nossas pessoas, que simboliza, que reflete a maneira como eles se comportam e como isso se reproduz em outras áreas, que é o pedágio. Você sabe que o pedágio, nós temos aqui o pedágio mais caro do mundo. Um pedágio, agora não temos nada, né, fruto da inércia, mas até novembro de 2021 a gente tinha esse pedágio a custo altíssimo, sangrando a economia do Paraná, porque nossos produtos, né, o escoamento da produção, ele vai encarecendo à medida que passava por aquelas cancelas, o que tornava o nosso produto menos competitivo. Então o sonho do paranaense era terminar esse contrato de pedágio. No meio do caminho, o ex-governador apareceu numa campanha política prometendo baixar ou acabar o pedágio. Foi conferido a ele o mandato de governador e não baixou nem acabou. Hoje ele diz que não baixou nem acabou porque o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Judiciário não deixaram ele baixar ou acabar. Ora, teria sido muito mais honesto que ele dissesse durante a campanha que ele gostaria de baixar ou acabar, mas não ia conseguir porque havia um contrato a ser respeitado. Então, não se governa com demagogia, não se governa com falácia. E o atual governador teve a oportunidade de fazer quando esse contrato efetivamente findou. Era o sonho do paranaense que o contrato acabasse, eis que no ano de 2021 acabou o contrato. Hora de fazer um novo contrato bem feito, a valores justos, porque eu acho que tem que ter pedágio. Não quero regressar àquela época sem pedágio, onde as estradas ficavam em uma situação absolutamente ruim. Então tem que ter o pedágio. E aí o Paraná esperou e falou, agora vem coisa boa. Que veio, num primeiro momento, uma proposta extremamente ruim, que quase que foi encampada pelo governo do estado, só não foi porque houve uma reação unânime de todas as forças do Paraná, que aumentava em 15 novas praças de pedágio, com o degrau tarifário ia fazer com que a tarifa ficasse mais cara ainda do que a tarifa anterior. Todo mundo reagiu, o que o governador fez? Nada. Então nós temos hoje as nossas estradas sem pedágio, a solução inexiste, foi varrida para debaixo do tapete, está lá na NTT e no Tribunal de Contas da União, e o anúncio é de que o novo pedágio vai haver a concorrência, o certame apenas em março de 2022. O governador agora está dizendo que vai fazer o pedágio com melhorias, nos mesmos modos do passado. Só de inflação, de reposição de inflação, já deu mais 30%, ou seja, aquela tarifa antiga, com um acréscimo de inflação, com degrau tarifário, um horror o que vai se fazer. Segundo, ele quer colocar melhoria. A melhoria a gente já aprendeu no contrato passado, tinha melhoria, o Paranense pagou pela melhoria. Agora essas pedageiras muito influentes, muito insinuantes no mundo político,
conseguiram o quê? À medida que passava o tempo, quando ia se fazer o reajuste a que elas tinham direito, elas tiravam lá um décimo da vírgula e o governante de plantão abria mão de uma duplicação aqui, de uma transposição acolá. Ou seja, o paranaense pagou caro o pedágio, pagou a melhoria e a melhoria não veio. Então eu estudei esse assunto. Fui conversar com o núcleo da Universidade Federal que discute pedágio, o professor Fábio Scatolin. Fui conversar com os deputados estaduais que têm debatido ao longo do tempo esse pedágio, em particular o deputado Romanelli, que tem um bom acúmulo para isso. Fui falar com o César Silvestre, que era candidato ao governo, tiraram uma pena, ia estar ajudando a que se fizesse o debate, e ele propunha o sistema do free flow, que é um sem parar, como se fosse um sem parar, onde você paga quando trafega pelo quilômetro rodado. Fui estudar o pedágio federal de São Paulo, o pedágio federal de Santa Catarina, e posso propor com toda a convicção que o que de melhor a gente pode fazer aqui no Paraná é o pedágio de conservação e manutenção, tal qual Santa Catarina e São Paulo. Se você for aqui para São Paulo pela Regis Bittencourt, ou pegar a Dutra para ir para o Rio, ou a outra rodovia federal pedagiada lá em São Paulo, você vai pagar em torno de R$4. Se você for aqui para Santa Catarina, na rodovia federal, você vai pagar pouco mais que R$3. Aqui no Paraná a gente pode fazer a preços máximos em valores de hoje R$5 a manutenção e a conservação da melhoria. Esse pedágio que o Ratinho está propondo com as melhorias, nós já olhamos para o passado e vimos que as melhorias não foram feitas e vai custar caríssimo. As famílias, boa parte, não vai ter condição de transitar nas nossas estradas e o nosso produto vai encarecendo à medida que passa. Então chama a atenção do paranaense, preste atenção nesse debate. Varreram para o ano que vem para tirá-lo dos holofotes da eleição, porque um não pode falar do tema porque já prometeu demagogicamente resolver e não resolveu. O outro não pode falar do tema porque quando tinha que resolver não resolveu. E é assim que são os governos. Eu acho que, para resumir essa tua pergunta, a questão do pedágio é simbólica, porque o ex-governador se apresentou soluções para o passado, hoje já não apresenta solução nem para o presente nem para o futuro. E o governo atual é um governo de mesmice, de paralisia, um governo que não está à altura num estado pujante, a quarta economia do país, que é o estado do Paraná. Seguindo essa linha, Gomide, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as suas propostas, as principais propostas para o estado, e se Foz do Iguaçu está dentro dessas propostas. Porque nós somos uma cidade de fronteira que tem todas as suas diversidades, as suas diferenças de uma cidade como outra, né? Porque estamos entre dois países, né? Um acúmulo muito grande de turistas na cidade, constantemente. Existem propostas, primeiro, quais são as principais? E segundo, para Foz do Iguaçu, existe alguma coisa específica? Muita coisa. Veja, eu estou sempre cobrado, conversando, aprendendo, debatendo e sendo cobrado pela Adriana, que é a nossa candidata a deputada estadual, que aqui me acompanha, né, que tem uma plataforma belíssima para Foz, para Oeste, pelo Paraná, vai ser uma deputada que vai brilhar na Assembleia Legislativa, e pelo Nelton Friedrich, que é o nosso candidato a federal. E começo pela segunda parte da pergunta. Há temas muito caros aqui a Foz do Iguaçu e que a gente tem que debater com bastante conteúdo, insistência durante o período eleitoral. Por exemplo, a Itaipu tinha comprometido no seu orçamento quase 70% ou algo em torno disso com o pagamento da dívida. Quando Itaipu foi feita, fez-se uma dívida e historicamente essa dívida foi sendo paga. Agora, isso vai acabar no ano de 2023. Então você tem o orçamento da Itaipu praticamente que livre, 14% é a questão dos royalties dos municípios lindeiros, mas vai sobrar um recurso infindável para poder aplicar à região, desenvolver a região. Então isso tem que ser debatido. Muito embora Itaipu não seja do governo do estado, é uma binacional, o governador ele tem que ter opinião com relação a isso. Ele tem que deixar claro o que ele fará nas negociações com o governo federal para poder atender e comprometer a região. E eu acho que isso tem que ser discutido, ampliar os royalties, porque a Itaipu ela não é uma empresa de capital aberto, ela não tem papel negociado na Bolsa de Valores, ela não tem que distribuir dividendos para acionista e ela não tem a finalidade do lucro. Então, são recursos que estarão à disposição, recursos bilionários, que podem ajudar muito a desenvolver a educação, o ensino integral, que podem ajudar demais a desenvolver a saúde de Foz do Iguaçu. Há problemas, né, da saúde do Paraná diversos e para eles a gente tem propostas e tem discutido essa solução, mas isso tem que ser visto e visto com muito carinho. Também a questão do turismo aqui.
eu conheço muito de perto, porque como secretário de esporte a gente atuava bastante aqui, participando bastante de eventos, depois lá no Ministério do Esporte, da mesma forma, ajudamos a realizar aqui, conseguimos as verbas do Ministério do Esporte para que se fizesse o X Games, que foi um evento para o mundo belíssimo, que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu. Era uma empresa privada, a Brunoro, né, que fez aquele evento, inclusive era para repetir anualmente. Infelizmente a ESPN, que era a proprietária do evento, retirou, porque era em Los Angeles e naquele momento foi para mais 5 cidades ao longo do mundo e eles infelizmente retiraram o projeto. Mas Foz do Iguaçu é vocacionada para o turismo, não só a Itaipu, não só as cataratas, né, uma das maiores belezas do mundo, mas também a oportunidade, por conta de toda a força hoteleira que nós temos aqui, de atrair outros eventos, como por exemplo, eventos religiosos, enfim. Nós precisamos aproveitar isso tudo e expandir a capacidade turística de Foz do Iguaçu, discutir, claro, a questão aeroportuária, que é um gargalo para a ampliação do turismo de Foz do Iguaçu, e todas essas questões estão contidas no meu programa de governo, e eu rotineiramente sou cobrada pela nossa candidata a deputada estadual Adriana e pelo nosso candidato a deputado federal Nelton Friedrich. Obras estruturantes, Gormidi, em todo o estado, na região oeste, existe algo já definido que uma vez você candidato eleito, você já tem no seu programa para fazer? Muita coisa. Por exemplo, as melhorias das estradas que nós vamos tirar da tarifa. Eu não respondi naquela questão do pedágio, mas elas terão que ser feitas. Há diversas localidades em que nós precisamos fazer as melhorias. Elas não vão estar na tarifa para não onerar a produção e não onerar os paranaenses e aqueles que por aqui transitam. Mas nós vamos ter recursos orçamentários, o paranaense paga imposto, nós temos que ter dinheiro livre para fazer esse investimento. Hoje, a parte do nosso orçamento que é destinada para orçamento para investimento é quase que nada. Hoje as obras que o governo do estado diz que está fazendo não são obras que o governo do estado fez, tal como a segunda ponte aqui que liga o Brasil ao Paraguai, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad del Este. Foram custeadas com recursos da Itaipu, a metade pela brasileira, a outra metade pela paraguaia. Aparece no horário eleitoral como se fosse obra do governo do estado. Também a conclusão da Estrada da Boiadeira. Nós precisamos melhorar o acesso ao Porto de Paranaguá. Há também ali um gargalo que historicamente vem sendo postergado e precisa ser resolvido. Aliás, eu tenho dito na campanha que o Porto de Paranaguá tem que fazer por Paranaguá aquilo que Foz do Iguaçu tem feito e precisa fazer mais por Foz do Iguaçu. Aquilo que a Itaipu tem feito por Foz do Iguaçu. Lá, o Porto, que é uma bênção para o Paraná, uma bênção para o país, ele não deixa legado para a cidade de Paranaguá. E a gente tem utilizado essa relação boa, que desde um tempo para cá Itaipu tem com a cidade de Foz, que a gente quer fazer também lá. Então há, do ponto de vista da infraestrutura, investimentos necessários para serem feitos. Hoje eles inexistem, vivem por conta da boa vontade e da generosidade da Itaipu ou de um convênio com o Banco Mundial feito ainda no ano de 2017, portanto no governo passado, mas nós vamos precisar atrair os recursos, usar bem o imposto dos paranaenses, sem aumentar imposto, não precisa aumentar imposto. Nós vamos ter uma boa gestão na secretaria, na nossa Receita Estadual, um bom governo, um governo honesto, um governo operoso, ele ganha confiança da população, dos empresários e por si só diminui a sonegação. E nós vamos, por exemplo, angariar recursos impedindo que se façam essas renúncias fiscais escandalosas que hoje o Paraná vem fazendo. O Paraná está fazendo muita renúncia fiscal. Faz renúncia fiscal no ano de 2022 de ordem superior a 17 bilhões de reais. Para piorar, não tem transparência nas nossas renúncias fiscais, nos nossos benefícios fiscais. Eu não sou desses, como eu escuto falar na campanha eleitoral, que é contra a renúncia fiscal. Eu acho que a renúncia fiscal é um instrumento inteligente do governo. Se você bota um benefício fiscal para micro e para pequena empresa, você está alavancando a economia, você está trocando imposto por emprego. Agora, essas empresas sem transparência, grandes empresas que estão se beneficiando do pagamento do imposto de todos os paranaenses, aí não, está errado. 17 bilhões não pode. E pior, sem qualquer contrapartida social. Então, nós temos aqui o salário mínimo regional. Essas empresas estão desatreladas de aplicar o nosso salário mínimo regional da ordem de mais de R$ 1.800. Você não pode obrigar por lei a que essas empresas pratiquem o nosso salário mínimo regional. Mas, por adesão, isso é possível. Então,
Se você quer acessar o benefício fiscal do Paraná num contexto justo e num limite recomendável, de primeira você já adere ao nosso salário mínimo regional e fica obrigado a praticá-lo. Uma coisa fácil de fazer, que o governador faz com gestão, não precisa aprovar lei, não precisa nem de trâmite legislativo. Então, daí, através da boa gestão, através de uma receita inteligente, através da credibilidade, da parceria com o Paraná e com o setor produtivo, a gente amplia a arrecadação e dá conta de fazer os investimentos necessários para a infraestrutura, mas não só para ela, para a educação, para a saúde, para a segurança, essas crises graves que nós temos aqui em Foz, na região oeste e, infelizmente, em todo o Paraná. Você esteve no PCdoB durante um bom tempo, depois saiu, se filiou ao PSB e hoje você está no PDT. O que te levou a essas mudanças de partido? Olha, primeiro, eu fiquei sempre no mesmo campo, né? E na centro-esquerda, eu realmente não sou um estatizante por si só. Acho claro, uma empresa estratégica como a Copel, como a Sanepar, essas não. Estive na rua para defender a Copel, é nossa. Elas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado e hoje, inclusive, estão atuando muito mais para dar dividendos para acionistas. São empresas de capital aberto, reguladas pela CVM, ok, mas a primazia dessas empresas deve ser o paranaense, que é o sócio majoritário das duas, que é quem nomeia as diretorias, que é quem nomeia o conselho. Na Sanepar tem lá 2 conselheiros dos minoritários, o restante é do Estado do Paraná, do povo do Paraná. Então elas têm que operar prioritariamente não para o acionista privado, mas para o nosso povo, provendo energia barata, saúde barata, o que hoje não está sendo feito. Mas eu estava falando da questão partidária, né? Já fui falar dessa questão do papel do Estado na economia. Mas, assim, só para completar aquele raciocínio, eu acho, por exemplo, que a Ferroeste tem que funcionar. Para mim não interessa se ela vai ser pública ou privada, né? Outras empresas, você pode discutir. O que tem que ser feito é o processo bem conduzido, bem feito no sentido não de beneficiar aquele que vai comprar ou o concessionário, de beneficiar o interesse público, e é isso que não é feito. Bom, isso é uma conversa mais longa. Mas eu, além de ficar sempre no mesmo campo, eu tenho um grande parceiro na política que é o Aldo Rebelo. O Aldo, quando eu fui deputado federal em 94, ele era o líder da bancada. Eu trabalhei com ele no Código Florestal, que deixou um legado fantástico. Todo mundo que trabalha com cooperativa, os nossos agricultores, pequeno, médio, até grande, tem respeito por aquele trabalho que foi feito pela agricultura do Paraná, com respeito ao meio ambiente. Quando do Código Florestal, o Aldo costuma dizer que eu fui o braço direito dele naquele trabalho. E o Aldo, quando saiu do PCdoB, foi para o PSB. Achava que o PSB apresentava uma perspectiva melhor para os anseios políticos do país, enfim. Então eu fui junto. A gente ficou por um período ali no PSB, e aí depois o Aldo, pela proximidade que tinha com o Lupe, presidente do PDT, com o Ciro Gomes, presidente do PDT, foi para o PDT, é candidato hoje ao Senado lá em São Paulo, e aí o PDT me fez o convite, eu fui bastante prestigiado, mais até do que devia. Fizeram um ato de filiação com a vinda do Lupe, do Ciro, do Aldo, do líder do PDT na Câmara, Volney Queiroz, do líder do PDT no Senado, Wever, do prefeito de Aracaju, Edivaldo, veio para cá também. Então eu, primeiro pela visão de mundo, também pelo Aldo, preciso confessar, fiz essas mudanças partidárias, mas estou no PDT com ânimos de permanência eterna. Nós estamos há poucos dias da eleição, pouco mais de uma semana. E nós vemos nas pesquisas que Ratinho Júnior e que Requião estão despontando aí. Um mais do que o outro. Um menos, outro mais. Qual que é a sua estratégia nesses últimos dias para poder alavancar a campanha e estar, como se diz, tete a tete com eles? Bom, primeiro é preciso dizer que qualquer pesquisa, se você for ler não só o resultado que sai na televisão, mas a pesquisa em si, você vê que 70% dos paranaenses, 65% dos paranaenses, depende da pesquisa, ainda não escolheu seu candidato a governador. Aqueles índices são distribuídos entre os que escolheram. Claro, no início da campanha, um é governador, o outro é ex-governador, eles tendem a crescer bastante, um mais do que o outro. E mesmo esses percentuais que já estão distribuídos, que é da parte que escolheu, tem lá o dado, eu sempre vou ler, que diz o seguinte: quando se pergunta, você tem convicção ou pode mudar de voto? A maior parte diz, posso mudar de voto. Então,
Faltam apenas poucos dias, mas o jogo está para ser jogado. Em todas as eleições, de deputado e senador, então, o povo escolhe realmente na última hora. Tenho certeza de que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, nos escutando, muitas delas ainda não sabem quem votar. E agora vão para o horário eleitoral gratuito, vão ver essa nossa conversa e vão escolhendo seus candidatos. Eu, por exemplo, acho que uma mulher terá dificuldade de votar no Ratinho se for pesquisar no Google e descobrir que o governo do Ratinho é um governo de homens. Em pleno século XXI, sem paralelo com qualquer outra unidade federativa, qualquer prefeitura de capital, acho que não tem paralelo no mundo. É um governo, a foto do secretariado é chocante, só tem homem. Aí eles dizem lá, não, mas tem a Procuradora-Geral do Estado que foi alçada ao cargo de primeiro escalão. Vai lá, uma entre uma infinidade de homens. Será que não tem uma mulher no Paraná, na cabeça do governador, que pudesse ocupar um cargo de primeiro escalão? Nós temos visto, nos últimos dias, vários pedetistas históricos, inclusive, fazendo um chamamento para que façam voto útil no Lula, no ex-presidente Lula. Né? Possivelmente por causa das pesquisas que mostram Ciro Gomes bem abaixo dos primeiros candidatos. Gomide vai com quem nas próximas eleições? Com Ciro Gomes ou com o ex-presidente Lula? Qual dos dois grupos do PDT você vai seguir? Não, o PDT está unificado. O que tem são ex-lideranças do PDT, alguém que já desempenhou mandato, mas que hoje já não participa do PDT. Teve recentemente o caso do meu amigo Haroldo Ferreira, mas o Haroldo ele já está, de certa forma, ele fazia parte da direção nacional, já vinha fazendo algumas críticas e tal. Eu gosto muito do Haroldo, o Haroldo se manifestou nessa direção. Aquele ato do Rio de Janeiro é de ex-pedetistas ou ex-brizolistas, não é ninguém do dia a dia partidário. Eu acho absolutamente legítimo que os partidos apresentem as suas candidaturas. E o eleitor julga, o eleitor vai saber fazer. Esses movimentos eles não podem ser feitos na marra nem na força, como a gente vê acontecer por aí. É o eleitor com a sua sabedoria, o eleitor é sábio. Já foi feito isso 4 anos atrás. E o Ciro resistiu. Fez 12% da eleição, aqui no Paraná fez bem mais do que isso. Agora mesmo, foi feito um esforço muito grande para retirar as outras candidaturas. Você veja que o Dória, governador de São Paulo, nem ele resistiu, caiu. O Ciro continua ali firme, debatendo o projeto. Às vezes você pode criticar, achar que ele passa um pouco do tom na crítica que faz a esse, aquele, não sei qual, mas é muito legítimo os partidos apresentarem as candidaturas, e eu não sou desses que troca de time no meio do caminho. No meio do caminho. E ao Senado? Nós temos a Desirê Salgado, que é a candidata ao Senado pelo PDT, que aponta hoje com 1% das pesquisas. Né? O que não está acontecendo no PDT nesse momento? Está faltando alguma coisa? O PDT está tendo dificuldade de chegar, como sempre chegou, um diálogo mais aberto e direto com a população? Olha, eu vou te dizer o tanto que eu acredito na arrancada que nós teremos agora nessa fase final. E, para te citar um exemplo, eu vou falar da minha candidatura ao Senado 8 anos atrás. A campanha aparecia, o Álvaro Dias, que foi quem ganhou aquela eleição 8 anos atrás, ele aparecia com 80%. E eu passei a campanha inteira com 1%, no finalzinho eu pulei para 2%. Marcelo Almeida ficava com 0%, foi para 1%, foi o terceiro colocado. Dá um Google aí, quem nos assiste, para ver se não é verdade. No dia da eleição eu fiz 13%. 13%. Por quê? As pesquisas estavam todas... eu vou ter uma teoria conspiratória, achando que todas as pesquisas estavam atuando no sentido de me prejudicar. Não. O movimento do Senado é um movimento de ultimíssima hora. As pessoas vão definir... Na última eleição, 4 anos atrás, e eleger Beto Richa e Requião. Elegeu Oriovisto e Flávio Arnes. Então é isso. Tá tudo certo. Vai dar certo no tempo certo, que é o dia da eleição. A sua campanha arrecadou R$ 3.527.500 até o momento, correto? É interessante que você prestou conta, sua campanha contratou em despesa no valor de R$ 1.962.000. Qual a sua estimativa de gastos nos últimos dias? Nós vamos gastar o recurso. Né? É um recurso que veio para a minha campanha, recurso do fundo eleitoral, recurso repassado pelo PDT, e com ele também a gente apoia, né, os nossos candidatos proporcionais,
E a campanha, eu estou muito contente com a campanha. Fizemos uma boa televisão, estamos fazendo uma boa televisão, um bom rádio, dialogando com a sociedade nas redes sociais. Estou muito contente, tenho certeza que o caminho será próspero. Eu quero agradecer a sua presença aqui, deixar aí aberto para as suas considerações finais. Bom, eu quero te agradecer a oportunidade, H2Foz, a rádio, agradecer a Adriana, que me acompanha aqui, nossa candidata a deputada estadual, futura deputada estadual, mandar um abraço para o Nelton, que não me acompanha porque teve que fazer agora uma viagem de campanha, a Leila também, que cá está, jornalista, fotógrafa. E quero te dizer que tenho muita confiança nesse nosso projeto, quero convidar você que nos assiste, que nos escuta, que procure no Google as coisas que eu disse, me dê a oportunidade, que nós vamos fazer diferente e vamos fazer bem feito. É o que eu tenho dito, nós vamos corrigir o que está errado, melhorar o que está bom e fazer o que nunca foi feito. Muito bem, chegamos ao final de mais uma entrevista aqui na Rádio Clube, essa parceria que tem trazido candidatos dos mais diversos para poder apresentar propostas, porque a eleição está muito próxima. E hoje nós conversamos aí, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Com Ricardo Gomide, candidato ao governo do estado do Paraná pelo PDT. Ricardo, ele nasceu em Abati. Ibati, né? Ibati. Ibati. Correto? Isso. Nasceu em Ibati, que é no Norte Pioneiro, atua como advogado, foi eleito deputado federal em 94, em 2000 assumiu o mandato como vereador de Curitiba, entretanto saiu do cargo em 2002 para ser presidente da Paraná Esporte, onde ficou até 2009. Ficamos por aqui, muito obrigado, mais uma vez obrigado, Gomide, até a próxima.